Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026, recebendo grandes autoridades que usam o direito, que tem uma advocacia, como é que eu posso dizer, contemporânea, que aquilo ali deu certo para eles, que é esse movimento Código, trazendo pessoas que descobriram um código de sucesso na sua advocacia. E hoje a gente recebe o doutor Danilo Fiuza, que eu vou chamar de doutor, mas hoje tem outras atribuições, né, Danilo? Seja bem-vindo ao Record Jurídico. Obrigado pelo convite, meu amigo. Eu agradeço pela oportunidade. Claro que é importante a gente trazer essa outra visão da advocacia, né? Porque eu tive a oportunidade ao longo da vida de trabalhar com a advocacia na parte de mediação, conciliação e negociação, que foi dentro do meu histórico na saúde suplementar e no Mediplan por muitos anos. A gente sempre trabalhou um jurídico que tinha a ver mais com resolver problemas do que resolver processos. Isso tinha a ver com treinamento, capacitação de colaboradores lá da ponta, para a gente ver primeiro onde é que surgiu o problema, para evitar que a demanda existisse. Então, eu trouxe essa experiência ao longo da vida em outras atividades. Né? Vamos começar por aí. Hoje você está se resumindo em algumas atividades aí, né, Danilo? Sim. Aí, corretor, advogado, vamos colocar assim como resolvedor de problema, né? É, exatamente, cara. Porque assim, a atividade jurídica, ela tem várias maneiras de você executar, né? Você pode ser aquele processualista, você pode ser um que cuida de contratos, você pode ser um advogado que faz, inclusive, tudo ao mesmo tempo. Por uma questão pessoal, como eu já vim ali do corporativo, de plano de saúde, prevenção de demanda, demandas junto à ANS e tudo mais, depois que eu entrei no imobiliário, obviamente, pelo fato de ter virado corretor, me tornado corretor, eu vi como uma oportunidade de trabalho. Resolver problemas do mercado imobiliário antes que isso virasse uma demanda de fato Perfeito. processual. Né? Vamos para esse ponto aqui. Eu percebi que teve uma virada de chave que você viu como oportunidade abrir o hotel, né? Que é o Caminho da praia. Caminhos da Praia. Vamos lá. Isso. Com, a partir do momento que você abriu o hotel, você viu uma necessidade lá. Que necessidade era essa? Na verdade, a necessidade ela vem até antes disso, porque a Caminho da Praia é um negócio de família. Antes disso, a gente já estava frequentando Barra Grande há muito tempo, a gente já andava em Barra Grande há quase 10 anos. E, inclusive, a hotelaria ela vem como um viés, era apenas uma das vias de trabalho que a gente tinha, não a principal, né? Porque eu já trabalhava lá com aluguéis por temporada de imóveis de terceiros, então eu já entendia do negócio, né? E a questão da pousada foi apenas um negócio ali para você ter uma referência, um CNPJ, algo que fosse nosso de fato. Mas antes disso, eu já trabalhava em parcerias com donos de imóveis em Barra Grande há um bom tempo. Eu já conhecia muito o mercado nessa época, entende? Você foi uma das pessoas que primeiro encabeçaram esse conceito de ecossistema de turismo. Vamos começar por aí. Eu trouxe, na verdade, um conceito que já existia na parte teórica. Eu tive uma experiência em Jericoacoara por conta de alguns amigos que eu geralmente frequentava Jeri com eles. E eu sempre tive aquela curiosidade para saber, assim, por que, que o cara do transfer toda vez fica me indicando hotel? Como é que é isso? Aí uma vez eu cheguei na recepção do hotel e ele disse assim, não, é porque eu ganho R$ 50 de cada indicação que eu falo. É mesmo? Mas por quê? E se a pessoa não fechar? Não, mas eu trouxe a reserva, eu indiquei alguém. Assim como se eu for num restaurante, eu ganho um prato, eu ganho uma rede, eu ganho um almoço, eu ganho um dinheiro. Assim como o dono do hotel, se ele almoçar aqui, depois de tantas indicações, ele almoça de graça. Eu falei, então, mas como é isso, né? E eu fui atrás da legislação, não, da parte teórica disso, né? Da parte. E eu, rapaz, que interessante, eu nunca vi isso no Piauí, né? Uhum. Pontualmente eu vejo, mas não dessa forma. E aí eu comecei a abordar esse assunto lá em Barra Grande, para dizer, pessoal, por que a gente não faz parceria? Eu nem chamei de ecossistema, mas por que a gente não faz parceria? Se tu tem um transfer e tu indicar minha pousada, depois de tantas indicações eu te dou uma diária para tua família. E as pessoas começaram a fazer isso. Então eu Ai, que comecei a ter bacana. indicações indiretas de várias Uhum. fontes. Às vezes uma pessoa tá lá na praia, na barraca de praia, e diz assim, nossa, o cara bebeu demais, ele ia voltar para o escorrer, não vai. Rapaz, vai pra pousada tal, vai lá. Aí ele me liga, ó, eu indiquei o hóspede tal, beleza. Já paga uma comissão para essa pessoa, depois de um tempo, eu pago ele, virou inclusive um modelo de negócio. Isso é Entende? bacana, cara. Isso é bacana demais. Até no off a gente tava falando agora sobre um conceito que é a due diligência. Que due Sim. diligência é essa daqui, Danilo?
Isso aí tem muito a ver com a atuação que a gente faz lá no mercado imobiliário, claro, Uhum. advogado imobiliário entende disso muito melhor do que eu, só que esse conceito já vem ali do direito que trata de negócios, né? Fusão e aquisição de empresas, é muito comum que isso aconteça. Mas basicamente é assim, eu vou comprar o terreno de alguém, eu vou comprar o imóvel de alguém, eu quero saber que imóvel é aquele, primeiro. É compra e venda, é cessão de posse, tem registro ou não tem, tem RIP ou não tem, qual que é a realidade daquele negócio ali? De onde é que vem? Comprou de quem? Vendeu de quem? Se é doação, se é herança? Existe processo Uhum. de inventário? Sim. Depois de tudo isso, eu quero saber quem está vendendo. Essa pessoa é casada? Essa pessoa é divorciada? Existe um processo que envolve essa pessoa? Ela está executando alguém? Ela está sendo executada? Existe, por exemplo, fusão e incorporação de empresa que ela fez parte? Ela já foi cotista de alguma empresa que tem algum processo, algum litígio? Por que isso? Porque pode afetar aquele terreno. Né? Aquele terreno tem algum tipo de registro? Existe nesse registro alguma averbação? Já houve, por exemplo, algum financiamento, alguma hipoteca, algo dado em garantia sobre esse terreno? Então, assim, isso tem que ser feito para que lá na frente, depois que você comprou, já resolveu tudo, nem o comprador, nem o vendedor, nem o corretor vão ter problema. Porque no final das contas, se o corretor não garantir uma boa venda, ele acaba respondendo, né? Não tem jeito, ele vai ter que ou devolver a comissão ou responder por um processo de indenização, ele acaba se envolvendo e pode gerar uma dor de cabeça grande, né? É magia. Vamos pra cá. Por que Danilo, tá até conferindo aí tua rede social? Uhum. E lá tem alguns imóveis que estão. Tu até coloca o valor de alguns imóveis. Se a gente for analisar, tem outros perfis que o mesmo imóvel tá 100, 150 mil mais caro. Por Sim. que que tem essa diferença de valor em imóveis, até no mesmo imóvel? Rapaz, isso é um problema grande dentro do mercado imobiliário, né? Primeiro que geralmente você como corretor, você acaba virando um educador de vendas. Isso é um processo muito complicado, porque Uhum. você às vezes tem que convencer o dono do imóvel de que aquele imóvel não vale o que ele acha que vale. Às vezes eu falo até brincando. Se o senhor quiser me dizer que o senhor tem uma casa de 700 mil, o senhor vai dizer. E eu não tenho como discordar. Agora, se o senhor me pedir para colocar a venda, eu vou dizer que ela vale 500 mil e é assim que o senhor vai ter que aceitar, porque é o que o mercado quer pagar. Agora, se o senhor quiser anunciar por 700 mil, eu vou anunciar. Ela só não vai ser vendida. Só que tem corretores que não têm essa postura. Vai dizer, não, você disse que vale 1 milhão, então vale 1 milhão e vamos arriscar. Só que eu não tenho tempo e nem dinheiro para ficar investindo em tráfego, em processos de venda, com algo que eu sei que não vai ser vendido. Então eu não vou dar foco para aquilo e simplesmente não vai funcionar. Então geralmente pode acontecer de um determinado corretor, de uma determinada oferta em um determinado momento ser feita por um valor e eu simplesmente chegar à conclusão de que o imóvel vale a metade do que ele foi colocado à disposição Entendi. no Então mercado. você faz uma espécie de avaliação mesmo do imóvel. Eu não chamaria de avaliação, eu chamaria pelo menos de estimativa de valor de mercado. Né? Perfeito. Porque a avaliação, às vezes, ela parece algo mais técnico, porque realmente existe a avaliação técnica, que é uma formação específica de alguns corretores. Eu prefiro dizer que é uma estimativa de valor de mercado. Eu olho para o mercado, vejo a média das últimas vendas e vejo que não faz o mínimo sentido de um imóvel naquela região de 500 metros quadrados custar 1 milhão, por exemplo. Eu olho para as últimas vendas e digo, olha, os últimos que foram vendidos pela média, pela característica da região e o valor do metro quadrado, seria no máximo 360 mil e não 1 milhão. Né? Eu faço a reavaliação, reposiciono ele no mercado e procuro quem queira pagar esse valor e assim funciona. Isso é bacana, bacana demais. Bora, como é que tem sido hoje esse negócio de Davi, eu não gosto mais de judicializar a causa. Certo. Hoje eu tô trabalhando de uma forma mais administrativa. Como é isso? Cara, na prática, é, resolver problemas pontuais. Por exemplo, um cliente chega para mim e fala: Danilo, eu andei sondando, vi que tem uma pessoa que aparentemente está tentando vender meu terreno. Eu vender teu terreno? Apareceu uma notícia aí de uma pessoa que está vendendo um terreno que é meu. Né? Eu soube um post no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente eu tenho que envolver um processo para resolver esse problema. Eu posso tirar um print da publicação, primeiro ir atrás da pessoa, fazer um levantamento das informações daquela pessoa. Eu vou até a SPU, por exemplo, até os cartórios, até a prefeitura e faço essa diligência administrativa de levantar esses documentos e através de uma notificação extrajudicial, por exemplo, dizer, olha, você não está autorizado a divulgar esse imóvel porque ele não é seu, vamos resolver essa situação, será que você não anunciou por engano, por exemplo?
Ou uma pessoa que chega para mim e fala em outra situação, Danilo, eu comprei um terreno ali na pressa, tipicamente isso acontece, né? Eu tava Uhum. de férias ali, só tem uma compra e venda e, lamentavelmente, essa é a realidade de muita gente que investe no litoral. Às vezes a pessoa só tem uma compra e venda que nem registrado em cartório tá. Eu nem sei que coragem foi essa que ele teve de depositar R$ 100.000 na conta de uma pessoa no Pix. A pessoa, não, eu comprei lá, não fui atrás de nada. Aí eu, não, calma. Vamos primeiro ajeitar isso aqui. Então eu vou criar o cadastro imobiliário, vou Sim. fazer levantamento no cartório para saber o que é possível ser feito, fazer topografia, chamar ali um engenheiro agrimensor para fazer o levantamento da área, para entender o que é o que, para saber se aquele documento que a pessoa comprou corresponde àquela área, porque até casos como esse eu já peguei, né, de uma pessoa que comprou uma área que sobrepunha o terreno de outra pessoa, né? Então, assim, eu, na verdade, não aconselho ninguém a fazer isso, mas depois que já está feito, cabe sim uma advocacia desse nível, né, para você trazer um conhecimento jurídico para garantir que o negócio que está sendo feito, ou que já foi feito, tem um mínimo de segurança. Vamos nesse caso aí. Quero tirar essa minha dúvida. Ou não? O que é que eu tenho que fazer para comprar um terreno de uma maneira segura? Em Barra Grande, por exemplo. Essa é uma boa pergunta, mas eu acredito que o primeiro passo é você primeiro pedir todas as informações daquele terreno, a compra e venda. Ele comprou de quem? Ele tem topografia, ele tem histórico, por quantas pessoas aquele terreno já passou. O segundo passo é, se possível, procurar os vizinhos. Chega nos vizinhos. Ah, você sabe de quem é esse terreno aqui? Você sabe de quem é essa casa? Procura lá a conta de água, energia, o que tiver, e vai perguntando para as pessoas próximas. Isso é muito comum acontecer, porque um local como Barra Grande, por exemplo, no miolo ali são 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, todo mundo se conhece. Então você chega e diz, essa casa é de fulano de tal, como é? Ele aluga ela, tem alguém que mora aqui, já teve alguma confusão? Esse é o primeiro Perfeito. passo, a moda antiga. O segundo passo é pegar todos esses dados e ir, por exemplo, na prefeitura, para saber se ele criou o cadastro imobiliário, se ele paga IPTU ou se não paga. Para saber se existe, por exemplo, algum processo de construção irregular, alguma multa nesse sentido. Às vezes acontece, às vezes pode acontecer. O outro passo é pegar todos esses dados e ir até a SPU. Chega lá, SPU. Já existe um RIP desse negócio aqui? Já existe algum documento antigo que está por cima disso aqui? Existe alguma disputa nessa área? Alguém já tentou abrir um processo para regularizar? É outro passo. Depois, obviamente, você pode fazer busca em cartórios, alguma Uhum. coisa nesse sentido. Você fez tudo isso, aí você vai agora para a pessoa que está vendendo. Você pega os documentos pessoais dela, o histórico dela ali naquela região, levanta os processos que ela tem no CPF dela e entra aquele papo da due diligence, né? Para você saber se ela tem algum processo que pode, teoricamente, afetar o patrimônio dela e aquele imóvel que ela está lhe vendendo. Superada essa etapa, eu vou te dizer, 90% dos problemas você já resolveu. Entendeu? 90% dos problemas. Porque boa parte das situações é exatamente disso. É você comprar na pressa, tá lá no final de semana, tomou 2 cervejas e acha que pode comprar um terreno simplesmente assinando um papel porque você encontrou com uma pessoa que se diz nativa. Não, porque o nativo me vendeu, o terreno é dele, vai lá. Eu conheço gente que já fez compra por WhatsApp sem nem saber onde era o terreno. A pessoa simplesmente falou, onde é? Em Barra Grande? Ah, quanto é? Tá barato. O cara comprou. Eu falei, nossa, mas tu não sabe nem onde é. Não, a gente foi procurar o terreno. O cara deu 50 mil num terreno que não existia, que só existia na cabeça dele. Depois de quase meia hora a gente conseguiu achar. E assim, eu não entendo como isso acontece, mas eu tô ali disposto a tentar pelo menos diminuir a dor de cabeça que ele pode ter, entendeu? Pelo teu ponto de vista, vale a pena investir em mercado imobiliário como investimento? Como é que você vê isso daí? Com certeza. Na verdade, o mercado imobiliário, embora tenha as suas oscilações, a gente vê aí, pelo menos em Barra Grande, né, que é o local que eu mais convivo, algumas valorizações aí que beiram 16 a 18% ao ano. Isso vale mais do que muitos investimentos. Até porque, se você comprar um desses imóveis e conseguir rentabilizar ele por temporada, você já consegue ganhar ali entre 0,7% a 1,2% ao mês, que já paga mais do que a Selic em muitos casos, além da valorização do próprio imóvel. Então você valoriza o seu capital, mesmo ele estando imobilizado, né? Você vai imobilizar o capital, você valoriza ele de toda forma pela valorização do imóvel, porque dificilmente você vai perder dinheiro nesses casos. E você também vai pingando aquela renda, né, todos os meses. Se você souber administrar na plataforma, tiver alguém que faça para você, eu vejo um investimento que ele é bem menos afetado por intercorrências, inclusive de cunho internacional, né? Por exemplo, um investimento em dólar ele tende a oscilar muito, investimento em determinadas ações eles tendem a oscilar. Não é algo que eu vejo
com imóveis, né? Tanto que existe um jargão antigo, né? Quem investe em terra não erra. Então, geralmente é assim que acontece. Vamos para essa parte aqui. No teu modelo de negócio, qual é a importância da tecnologia? Eu uso IA praticamente todos os dias. Hoje em dia, a geração de vídeos, principalmente aéreos e montagem de imóveis, eu faço com inteligência artificial. O Gemini, por exemplo, eu utilizo muito. O Kling eu já utilizo muito. Porque muitas vezes eu posso pegar um imóvel que está um pouco sujo, sem móveis legais dentro, eu faço tudo por geração de IA, integro num vídeo de imagem externa e pego as imagens internas todas geradas por IA, por exemplo. Outra maneira é produção de conteúdo em stories, quando eu estou com um pouco de preguiça, às vezes eu posso gerar um clone que vai fazer vídeos pontuais. Ou vídeos de anúncio, quando eu quero usar uma figura feminina, a imagem é gerada por IA para apresentação de um determinado imóvel. A geração de textos, por exemplo, eu desenvolvi um aplicativo próprio que se chama ScriptCell com um amigo meu, o Emerson. A gente está desenvolvendo esse aplicativo que é só para cópia de corretores imobiliários. A gente consegue criar cópia de rios, a gente consegue criar o storytelling, conceitos como, por exemplo, financiamento de imóveis e tudo mais. Você joga lá, ele gera a legenda, ele gera a explicação, ele gera o modelo de texto. Nós mesmos desenvolvemos um IA que a gente já utiliza, né? Inclusive, a gente não tinha conversado sobre esse assunto, mas já estou te inteirando. A IA hoje, ela me ajuda a criar, por exemplo, eu estou com preguiça de apresentar um imóvel que tem muitas informações. Eu pego o PDF de apresentação dele, por exemplo, sei lá, aquele PDF enorme que fala de uma apresentação, do condomínio e tudo, pego ele, jogo no Gemini, peço para ele destrinchar o texto e transformo ele num rios de 4 linhas. Então, ele pega o que é mais essencial e ele me dá 4, 5 modelos de texto. Um mais persuasivo, um mais emocionado, um mais curto, um mais descritivo. Ele já me entrega aquele texto pronto, só faço copiar e colar e aí já utilizo. Então, essas são ferramentas que eu uso hoje, no dia a dia, sempre. Então, fora essa, vai ter geração de áudio. Eu posso, por exemplo, pegar um áudio do ambiente da casa, pessoas passando, pássaros e tudo mais. Eu crio aquilo como uma trilha sonora, uso o Suno para criar uma trilha sonora e integro ela dentro do CapCut Pro e faço a trilha sonora do vídeo, por exemplo. Dá para fazer dessa forma. Dá para ver que você tá aprofundado nessa parte da tecnologia, já há um né? tempo já. E tem otimizado a questão dos custos, né? Tem diminuído muito o custo, né? Com certeza. Hoje para tu ter ideia, quem grava meus vídeos, eu não tenho vergonha de dizer isso, é quem estiver passando. Às vezes por exemplo, anteontem, eu fui gravar um vídeo, aí vinha passando um senhor de bicicleta. Eu falei, o senhor pode parar só um minuto? Aí ele, o que foi? Segura o celular só um minuto. Aí ele, tá bom. Aí eu apertei no vermelho, eu fico parado. Aí ele, tá bom. E eu fiquei andando na frente do imóvel, depois me posicionei no portão, depois no meio da rua e gravei 4 vídeos sem ele ter ideia do que ele estava fazendo. Ele simplesmente ficou parado, eu usei meu microfone lapela, gravei o material e pronto. No outro dia, como eu não tinha conseguido gravar de maneira adequada, eu fui lá rapidamente, enfiei o celular na cerca assim e consegui gravar, fiz a captação inteira e o resto foi só ajuste de edição e consegui fazer o vídeo Massa, inteiro, né? viu? Eu não preciso mais de uma equipe todo o tempo do meu lado, né? Para resumir esse podcast, agradecer a tua participação por ter vindo. Nós do Record Jurídico estamos muito felizes de ter você aqui. Eu queria que você me respondesse o que eu não te perguntei. Se eu tô feliz com o que eu tô fazendo, e eu tô bastante. É isso. Fechou. Bem, pessoal, esse aí foi o Danilo Fiuza. Para você que ficou até aqui, comenta, compartilha esse episódio, curte, hypa aí, manda para aquela pessoa que você acredita que esse tipo de advocacia faz sentido para ela, tá bom? Danilo, deixa uma última mensagem pro nosso público. Acredite nos seus projetos, não tenha medo de mudar de ramo, não tenha medo de arriscar. Boa parte das vezes vai dar errado. E quando der errado, só diga assim, cara, tudo bem, aprendi e vou começar de novo. Enquanto estiver vivo, vai tentando. Beleza, pessoal? É isso aí. Até o próximo episódio.